Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Ezequiel, do capítulo 47. Nós estamos no tema Águas Mais Profundas e eu queria meditar com você hoje nesse texto. Ezequiel 47, a partir do versículo 1, diz assim: Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros, e me fez passar pela água que me dava nos tornozelos. Acompanhe, grave isso, tornozelos. Versículo 4. Mediu mais 500 metros, e me fez passar pela água que me dava nos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora dava na cintura ou nos lombos. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio, e eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. E eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Pai, no nome de Jesus, pedimos, Senhor, mais uma vez aqui a Tua bênção, na meditação, no abrir da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo traga cada mente e cada coração cativo ao conhecimento de Cristo. E que a Tua palavra, Senhor, produza aquilo que Te apraz nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. A vida biológica, como nós a conhecemos, a vida física, ela é feita de processos. Nós nascemos crianças, depois nós nos tornamos adolescentes, depois nós entramos na fase adulta, em seguida vem a velhice e depois a morte. De forma semelhante também, a vida cristã, ela deve ser uma jornada rumo ao crescimento, rumo ao amadurecimento. Assim como acontece com o nosso corpo físico, deveria acontecer com a nossa vida espiritual. Nós nascemos na fé quando nós nos convertemos. Ali nós batemos o centro, digamos assim, da nossa vida espiritual. E é esperado que essa vida que acabou de nascer espiritualmente, ela cresça, ela se desenvolva. Porque se nós ficarmos estagnados, ao invés de nós avançarmos à medida que o tempo passa, é um sinal ruim, é um sinal de que algo não está saudável, porque aquilo que está saudável, aquilo que está bem, se desenvolve, cresce. Esse é o fluxo normal da vida. E esse processo de crescimento que deve acontecer na minha vida e na sua vida, ele deve ser constante, ele deve ser ininterrupto. Tanto que a Bíblia Sagrada nos diz, lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, não é simplesmente para você estagnar, não é para simplesmente você parar. É algo que você tem que dar sequência, é algo que você tem que progredir. Porque se você não progride, há um estado de anomalia, a saúde não está bem. O autor aos Hebreus, ele falando para uma igreja que estava sofrendo grande perseguição, e muitas pessoas apostataram da fé, deixaram de crer, deixaram de congregar. Tanto é que lá em Hebreus, mais na frente, ele diz que não devemos deixar de congregar, porque muita gente estava deixando de congregar por causa da perseguição à igreja que estava acontecendo. Outros estavam na igreja, mas não cresciam, não avançavam. E ele então faz uma exortação para que a igreja avance. Quando ele diz em Hebreus 5,12, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês novamente têm necessidade que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus.
O que é que ele está dizendo aqui? Se espera que com o tempo você cresça, com o tempo você se desenvolva, com o tempo você amadureça. Portanto, o nosso desafio hoje, aqui, posto nessa noite, é nós avançarmos no nosso relacionamento com Deus. Por isso o tema Águas Mais Profundas, que é algo que você, quando você se banha num rio ou no mar, você não chega lá e fica só com água nos tornozelos, só com água no joelho ou só com água na cintura. Para você considerar que você tomou um banho, você precisa mergulhar, você precisa imergir, você precisa adentrar. Então, o autor aqui do texto que nós lemos, ele faz essa analogia de alguém que está entrando num rio. O profeta Ezequiel, no texto lido, Ezequiel foi levantado por Deus para ministrar ao povo de Israel que estava no exílio, que havia sido exilado e estava na Babilônia. E eles, muito desestimulados, muito tristes com aquela situação, Deus levanta o profeta Ezequiel para ministrar esperança ao povo de que aquela situação era temporária, de que um dia Deus haveria de restaurá-los à sua terra. Mas enquanto não acontecia isso, que eles não desanimassem, que eles não apostatassem da fé. E então Deus, ele dá várias visões a Ezequiel. E uma das visões que Deus dá é dessa água que sai do altar, que ela desce do altar como se fosse apenas uma espécie de um filete de água, e à medida que ela vai saindo do altar em direção à nave do templo, ela vai aumentando o volume. E um anjo, que ele chama aqui de homem, pega Ezequiel para ver essa água. E ele então entra com Ezequiel na água, e no primeiro local onde Ezequiel entra, a água estava dando apenas nos tornozelos. Aí ele sai e a água começa a aumentar o volume. Quando ele entra pela segunda vez, 500 metros na frente, nesse rio, a água já está dando nos joelhos. Depois ele entra mais na frente, mais 500 metros, a água já está dando na cintura ou nos lombos, que é da cintura para cima. E por fim, ele, quando entra na água, já está um rio caudaloso que ele não consegue mais tomar pé, digamos assim. Ele começa a nadar naquele rio. E Deus está querendo mostrar ao povo, através dessa visão, que ele haveria de fazer algo no templo, que algo haveria de acontecer saindo do altar e alcançando as pessoas. E onde esse rio passava, que saía do altar de Deus, ele trazia vida ao Mar Morto, onde não existe vida, por isso que é chamado de Mar Morto. Onde ele passava, a água nas plantas trazia com que aquelas plantas florescessem e a árvore se tornasse árvore de cura. Esta é a analogia daquilo que Deus faz e vai fazer também no nosso meio. Eu queria pedir hoje essa licença, que eu chamo de licença hermenêutica, para fazer uma comparação entre essa visão de Ezequiel, comparando com a nossa vida espiritual, para a gente saber em que nível da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus nós estamos. E eu queria fazer essa pequena comparação da água com a nossa vida e com a nossa jornada, para a gente saber onde é que nós estamos e para onde nós estamos indo. Eu quero que você saia daqui hoje à noite desafiado a não ficar com água nos tornozelos, no joelho nem na cintura, mas você mergulhar nas águas mais profundas de Deus. Amém? No versículo 3, primeira coisa que ele fala, que a água dava nos tornozelos. Se a mídia puder projetar aí, água nos tornozelos. Pronto, olha aí, água só ali, mal cobre o pé. O que é água nos tornozelos, pastor? A água nos tornozelos é a fase da vida que nós chamamos de a salvação. É quando você se converte. É o espírito da fé, quando você abraça a fé cristã. O texto diz que a água dava nos tornozelos. Representa
a idade infantil. É o novo convertido, é aquela pessoa que está no raso, mas ela está no raso não porque ela não quer avançar, mas ela está no raso porque ela acabou de entrar. E quando você acaba de entrar no rio, na água, o que é que acontece? Você está com água aqui cobrindo os pés apenas. É o nível de fé infantil, é a fé superficial, é a fé daquele que está começando a caminhada cristã. É mais ou menos, se a gente for olhar para a Bíblia Sagrada, pastor, alguma pessoa que estava nesse nível, o ladrão da cruz. Ladrão da cruz, passou a vida toda longe do Senhor, no último momento ele se converte, Jesus disse, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e em seguida o ladrão morre. Ele está nesse nível de água nos tornozelos, porque ele apenas se converteu, e ele não teve tempo de viver as experiências com Deus na sua vida. Então, ele foi ali direto para o céu, como diz o cearense, foi por uma peinha de nada. Entendeu? Foi só deu para o início, mas ele foi salvo. E isso é o que importa. Mas você que está aqui nessa noite, provavelmente, eu creio e acredito e oro por isso, que você não vai morrer hoje. Quem quer ficar só no nível d'água nos tornozelos? Se quiser, a gente ora aqui agora e pede para o papai levar. Ninguém quer, então vamos lá. Se você não quer, então você vai assumir um compromisso de não ficar estático. Você vai avançar. Amém? Porque se não for para ser assim, então nem vale a pena ser crente. Se for para ficar só no raso, só no corriqueiro, não vale a pena. Você tem que ir adiante. E a recomendação para você é, diz Pedro, 1 Pedro 2,2, como crianças recém-nascidas, deseje o genuíno leite espiritual, para que por meio dele lhe seja dado crescimento. Então, você vai se alimentar do leite espiritual para crescer, mas você não vai ficar a vida toda no leite, amém? Você não vai ficar a vida toda no NAN, porque até o NAN tem NAN 1, NAN 2, NAN 3, né? Até o NAN, aí tem gente que quer ficar só no NAN 1. Não pode, você tem que avançar. E aí você vai entrar no segundo nível da vida cristã, que é o nível da água nos joelhos. Coloca aí a foto. Água nos joelhos, olha aí. Você não vê mais os pés, a água já está nos joelhos. É o nível da comunhão com Deus. É o nível da oração, porque joelho representa o quê? Oração. Aí você vem e participa dos cultos na quinta, você vem e participa das atividades, você começa a buscar a Deus, você de repente pode, Deus te levantar para o ministério de intercessão, para fazer, engrossar aqui as fileiras com o Rogério e a Lili. Deus vai te levar a você querer orar, você vai acordar e você não vai sair desesperado para o trabalho porque você está atrasado, porque passou a noite anterior assistindo a série preferida e você dormiu tarde e quando acordou, está tonto e não dá tempo às vezes nem de tomar café e sai correndo. Não, você, independente do que tenha acontecido na noite anterior, você vai colocar o seu relógio para despertar cedo. Para quê? Para ter um momento com Deus. Ah, pastor, eu tenho que levantar 6 horas para ir trabalhar, porque meu trabalho é longe. Então você vai colocar o relógio para 5h30. Entende? Porque precisa ter uma atitude. Você, irmãos, as coisas não caem assim. Um anjo não vai chegar e dizer, não é. Talvez o anjo chegue assim e diga, acorda. Você vai buscar a comunhão com Deus, porque você vai começar a entrar nas águas mais profundas. Diga amém. Glória a Deus. Não existe maneira da gente avançar na vida cristã sem a gente orar. É fato. A oração é para o cristão o que o ar é para o pulmão. Entende? Simples. Sem o ar, o oxigênio, o pulmão não sobrevive. Sem oração, o crente não desfruta de comunhão com Deus. Então você vai avançar
para o nível de oração. Lembre-se que é possível você estar anos dentro da igreja e ter uma vida deficiente de oração. Mas aqui da igreja você nunca vai poder chegar lá no céu e dizer: Senhor, a culpa foi do pastor Pedro. Como assim? Porque ele não estimulava a oração. Porque só hoje aqui foi oração do começo ao fim. Até agora, porque vai ter, no fim ainda vai chegar daqui a pouco e vai ter oração. Então, tem oração na terça, tem o culto de oração na quinta, o Ministério de Intercessão está desenvolvendo trabalho. O que você precisa? Tirar a poeira da Bíblia, passar sebo no joelho e vir para a luta. Porque a igreja vai crescer, mas você não vai ficar para trás, você vai crescer junto. Amém? Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Quando eu oro, é sinal de que eu creio em Deus. E quando eu creio em Deus e eu faço um movimento em direção a Deus, eu não fico sem resposta. Quando o pastor lhe diz aqui, ó, creia que vai acontecer algo nesses dias, nessa campanha. Ele orou pelo primeiro dia, orou pelo segundo dia, orou pelo terceiro dia, orou pelo quarto dia. E eu gravei ali quando ele estava dizendo: Deus vai fazer grandes coisas. Aí você diz: ah, mas ele está no papel de pastor. É isso que se espera de um pastor. Ok, claro que se espera do pastor que ele tenha fé, é óbvio. Mas ele não está dizendo isso simplesmente para estimular você. Ele está dizendo isso porque ele crê. Por que ele crê? Porque ele crê na palavra que diz, Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Como é que a gente se aproxima de Deus? Por meio da oração. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, é básico. E porque Ele existe, e porque eu estou buscando, o texto diz que o Senhor recompensa aqueles que o buscam. Então, quando o pastor diz, Deus vai fazer, é porque Ele está respaldado na palavra. Ele não está aqui engabelando ninguém, não está aqui dizendo frases de efeito, é a Bíblia. E nós somos povo de Deus, e nós somos cristãos, e nós cremos na Bíblia. O cristianismo é o livro, é a religião do livro, e esse livro é a Bíblia Sagrada, amém? É por ela que nós nos pautamos, é por ela que nós nos guiamos. Então você vai vir orar, e Deus vai fazer. E a palavra de Jesus para você, por meio da oração, é aquela quando ele contou a parábola do juiz iníquo, que ele falou que devia orar sempre e nunca desanimar. Diga para a pessoa que está do seu lado, você deve orar sempre e nunca desanimar. Amém? Porque a Bíblia diz que se nós não desanimarmos, a seu tempo nós colheremos. Terceiro nível é da água nos lombos. Água nos lombos, tem uma versão, a minha versão que eu li, falou água na cintura. Mas, na verdade, os lombos é mais em cima, é da cintura para cima, né? Quando você leva nos lombos, lembra quando você apanhava quando era menino? Você saía correndo, o pai ainda pegava assim de raspão, só no lombo. Aí você fazia. Né? Ali é o lombo. Ali é o lombo. O texto diz que a água dava nos lombos. O que é os lombos? É a parte perto do ombro. O que é o ombro? O homem, ele é como um triângulo, né? Ele é mais forte, mais largo em cima do que embaixo. A mulher é o contrário, né? A mulher é um triângulo invertido. O homem não, o homem é mais forte aqui. Por quê? Porque o homem existe para carregar peso. Onde tem homem, mulher não carrega peso. Amém? Eu quero ouvir uma salva de palmas aí das mulheres. Então o homem é mais largo aqui, varão. Não é para você ficar. É para você pegar na massa mesmo. É para você dar o refresco, o refrigério para a varoa. Amém? Ô, Glória, eu acho que eu ganhei algum ponto aí. Mas, sem brincadeira, é verdade. O lombo representa a força, o poder, a força de trabalho. O que é esse nível de água nos lombos?
é exatamente o nível do espírito de poder, representa o serviço que Deus me capacita, Deus me enche de poder do Espírito Santo, para que eu possa servir, para que eu possa produzir, para que eu possa ser útil no reino. Veja como é uma sequência. Você se converte, água nos tornozelos, nos artelhos. Depois você começa a buscar a Deus, aí a água começa a subir, água nos joelhos. Depois que você tem comunhão com Deus, aí você começa a ficar inquieto. O que é? O Espírito Santo diz: ei, agora eu quero te usar. Agora você vai fazer a obra. Aí você chega na igreja e pergunta para o pastor: pastor, onde é que eu posso me encaixar? Eu quero servir, eu quero fazer algo produtivo para o reino de Deus. Eu recebi na salvação, participei da escola bíblica, na aula de integração dos novos convertidos. Depois eu participei de outras, e eu aprendi sobre vida de oração, eu comecei a orar, comecei a buscar a Deus, e Deus começou a me encher, e agora chegou a hora de eu servir, porque Jesus diz que toda árvore boa produz fruto. Então chega o momento em que você vai querer servir, você não vai ficar a vida toda recebendo. E você servindo não vai parar de receber, que aí é outra coisa. Imagine uma pessoa que só come, daqui a pouco ele está. Se você disser uma carreirinha, o que foi, irmão? É porque eu estou ofegante. Claro, você está obeso, você só come, você não se exercita. Assim como é o nosso corpo, assim é a nossa vida espiritual. Você precisa se alimentar. Para quê? Para que você possa ter o que dá. A gente só dá o que tem. E o que a gente tem, a gente recebe do Pai. Amém? Essa é a diferença do crente. O que nós temos não é de nós mesmos. Jesus disse: eu vim, e o que eu falo é porque eu vi meu Pai fazendo, é que eu recebi do Pai. E assim como Jesus, nós também recebemos do Espírito Santo, o Espírito de poder, para produzir no reino de Deus. Então você não pode viver a vida toda só sentado. Você vai começar a servir. Você vai continuar se alimentando, por quê? Porque quando você for servir, você vai gastar energia, não é assim? Quando a gente se exercita, a gente gasta energia, mas a gente vai e se alimenta de novo. Por isso que você vem aos cultos, por isso que a igreja tem atividades regulares. Por quê? Porque enquanto você está servindo e você está se dando, mas você também está sendo ministrado e você está se alimentando. É um processo de retroalimentação. O problema está quando a gente acha que já sabe tudo, que não tem mais nada para aprender, e aí a gente senta e diz: o que o pastor ali está falando, eu já sei, eu já ouvi, eu não vou, eu não preciso. Meu irmão, se você acha que não precisa, é porque você não está doando, você não está se dando, porque você precisa se esvaziar para poder receber mais. Se eu estiver com as mãos cheias, eu não vou ter como receber nada. Eu preciso me esvaziar para poder estar com a mão livre para receber mais. Amém? O que foi que Jesus disse? Dai e perdei. Não. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Havia aquela coisa, soca, a pessoa diz: soca aí, para poder caber mais. Eu me lembrei de uma pessoa que ela foi no supermercado, e aí ela botou a verdura no saco, aí fechou o saco e ficou com vento. Aí o saco ficou. Aí ela levava um palito de dente de casa, furava o saco. Eu disse: por quê? Para o ar não pesar. Gente,
para economizar. Será que é preciso, alguém vai chegar com um palito assim, furar você? Você vai receber, mas você não vai ser como o mar morto. Você vai receber e você vai passar para frente. Amém? Porque você não vai ser destinatário final, você vai ser apenas um canal por meio do qual flui a bênção de Deus. E quando a bênção de Deus ela chega a você, você desfruta, mas você também não é o destinatário final. Ela tem que continuar, ela tem que prosseguir, porque o rio não parava. Até onde ele chegou no Mar Morto, ele produziu vida. E em quarto lugar, o texto diz no versículo 5, que chegou a um ponto em que as águas eram profundas. Mergulhou. E aqui, meu querido, é aqui você nas águas profundas, você não se vê mais. Nas águas profundas, você não fica embaixo d'água, olhando os pés, olhando os tornozelos. Você está imerso na água. E você não olha mais para você, porque agora você está mergulhado, o Espírito Santo está lhe dominando, o Espírito Santo está lhe guiando, o Espírito Santo está lhe enchendo. E aí, meu querido, quando você está nesse nível, você não tem tempo para ficar olhando para o lado, dando conta da vida do outro. Quem está debaixo d'água, a pessoa está aqui precisando respirar, ela não fica gastando tempo, porque daqui a pouco... Então ela não tem tempo para ficar dando conta dos erros dos outros, ela só tem tempo para querer olhar para cima e receber o ar da superfície, e o ar é o Espírito Santo de Deus, o pneuma de Deus, que vai te encher, que vai fazer com que você possa ir mais fundo em Deus. O nível das águas profundas é um nível ideal. Nesse nível nós não temos mais controle das nossas vidas. Nesse nível quem tem o controle é o Espírito Santo. Eu poderia dizer que esse nível das águas mais profundas é a forma mais semelhante que nós podemos ter, comparando com aquela experiência que Adão tinha no paraíso. Em que ele falava com Deus, em que Deus visitava ele diariamente. Então, quando você chega nesse nível, é um nível em que nós podemos nos sentir mais próximos do Senhor, em que nós podemos estar mais cheios, é a plenitude da graça de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, em Efésios 5,18, deixe-se encher pelo Espírito Santo. E esse encher não é um evento que acontece só uma vez. A ideia aqui no grego é que você está se enchendo continuamente. Você não come só uma vez por dia. Você come uma vez, come no café da manhã. Quando chega meio-dia, você já quer comer de novo. Quando chega de noite, você já quer comer de novo. E se você estiver fazendo dieta, o nutricionista manda você comer 6 vezes por dia. Você diz, como é que emagrece? Boa pergunta. Mas emagrece, que tem gente emagrecendo. Você não se contenta só com uma refeição, você precisa se encher e continuar se enchendo. Isso é águas profundas. Aí você diz, pastor, como é que eu faço então para ser cheio do Espírito Santo? Para estar nesse nível aqui de águas profundas. Rapidinho, 4 ações que você precisa fazer. Primeiro, você precisa abrir seu coração para aquilo que o Espírito Santo tem para revelar para você. O que é que o Espírito Santo vai me revelar, pastor? Quando você abrir seu coração, o Espírito Santo vai revelar para você a vontade de Deus. Ele vai mostrar para você a vontade dele para a sua vida. Como é que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? Porque eu vou começar a ler mais a palavra, eu vou começar a orar, eu vou me cercar de pessoas cheias do Espírito Santo, eu vou vir para a oração, eu vou buscar a Deus na minha vida particular, eu vou buscar a Deus na minha vida corporativa como igreja, eu vou ouvir a palavra, eu vou ouvir para a igreja com fome e sede de Deus, eu vou querer crescer porque Deus vai me mostrar a sua vontade por meio da sua palavra.
Quando o Espírito Santo, eu abrir meu coração para ele, sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a mostrar as coisas que precisam ser mudadas na minha vida. Vai começar a me mostrar a minha necessidade mais profunda do meu ser. E aí, ele é um processo que a gente chama de santificação, em que Deus começa a mostrar, em que Deus começa a moldar. Não é por aqui, o Espírito Santo começa a lhe dirigir, e à medida que você é sensível ao Espírito Santo de Deus, Deus vai transformando e guiando a tua vida. Isso é o caminhar da santificação. E quando você abrir seu coração para Deus, Deus vai te revelar a sua promessa, de que quando você buscá-lo, e Ele revelar o quão feio você está, ao invés de você entrar em desespero, você vai se quebrantar e receber dele a promessa e o perdão dos pecados, porque a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Ao invés de bater desespero, vai bater alegria, porque você vai encontrar no sangue de Cristo a libertação e o perdão para os teus pecados. Quer começar? Abra seu coração. Segundo, como é que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que ter fome e sede de Deus. Você tem que começar a ter mais fome de Deus. Você precisa fazer escolhas. Para a gente poder ter fome, a gente precisa estar com o estômago vazio. Se você começar a se alimentar de guloseimas, chega na hora de almoçar, o que é que vai acontecer? Você não vai ter fome. Você como pai, como mãe, o seu filho, quando era pequeno, quando chegava na hora do almoço, se você sabia que estava próximo do almoço, ele chegava e dizia, mãe, eu quero bombom. Você diz, não, agora não. Porque senão você não vai ter fome na hora de comer aquilo que realmente alimenta. O que é o bombom? O bombom são as distrações. Você começa a alimentar a sua vida com coisas. E hoje nós temos um negócio interessante, que isso aqui pode nos distrair a tal ponto de que a gente não tem mais fome das coisas de Deus. Você precisa de ter fome daquilo que alimenta. Hoje à tarde, eu ainda sou criança, tenho 55 anos, mas eu sou criança. Eu fui no shopping resolver um negócio, e aí eu passei naquela loja que tem aqueles guloseimas, já viu? Que a gente bota no peso. Aí tem umas doces, umas salgadas, umas com açúcar. E aí eu não chupo bombom, eu não como chocolate, não é o dia de nada. Mas hoje eu disse, rapaz, eu vou comer isso aqui. E aí eu pesei lá, deu 10 reais de bombom lá, daquele negócio. Lembra aquela dentadura? Não tem aquela dentadura? Eu gosto da dentadura. Não sei porquê, mas eu gosto. E aí eu fui comer dentadura, comi aquele com sabor de Coca-Cola, comi aquele com açúcar. Eu sei que quando eu cheguei agora de noite para comer, eu não tinha fome. Aí eu disse, rapaz, o quê? As guloseimas. Então, cuidado com as guloseimas desse mundo. Viu? Cuidado. Porque muita coisa, às vezes você tem até em nome de Deus, mas lhe distrai daquilo que é importante. Então, se você diz, estou sem tempo para orar, então, irmão, tira as guloseimas, tira aí, é uma série, tira a série. Porque o crente, ele diz, eu não assisto novela, mas a série é uma novela. Eu gosto de série, mas eu não posso deixar que a série roube aquilo que é principal na minha vida. Fome e sede de Deus. Davi tinha fome, ele disse o seguinte, do Salmo 63:1, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como uma terra árida, exausta e sem água. Você já viu aquelas reportagens da TV mostrando a seca no sertão, o chão rachado? Aquilo ali é uma terra árida, a terra se abre clamando por água. Assim tem que ser você. Eu quero a água do Senhor na minha vida, eu quero o Espírito Santo. Deixa eu contar aqui uma história. Diz que um dia um irmão chegou para o pastor e disse, pastor,
Eu quero tanto conhecer a Deus. O pastor disse: é mesmo, irmão? Quero, pastor. Muito. O que é que eu faço, pastor? E aí o pastor pegou, pastor forte assim, igual o pastor Pedro, crossfiteiro. Aí pegou o irmão mosquiteiro, só o mosquitinho. Aí chegou e disse: vem cá. Pegou, levou lá na piscina, lá na NC Sul. Vamos aqui. Aí o irmão: pastor, o que é? Não, vem aqui, chega aqui perto da piscina. Pegou ele aqui pelas bitacas, mergulhou aqui dentro da água e segurou, né? Com aquele braço forte dele, ele não precisa nem por dois, só um aqui. Aí o irmão contou 40 segundos. Quando ele tirou, pastor, quando deu nem dizer pastor, ele tirou. Um minuto. Quando o irmão já estava subindo a escada de Jacó, o pastor tira. Ei, pai, o que, rapaz? Irmão, quando ele tirou pela terceira vez, aí o pastor ele aliviou. Ele disse: meu filho, você quer conhecer a Deus? No dia que você desejar a Deus, conhecer a Deus, tanto quanto você desejou o ar que você respira, Deus vai falar com você. Sabe qual é o grande problema? É que nós dizemos que queremos, mas não existe nada, nem ninguém com revólver na nossa cabeça dizendo: não pode orar, não pode ler a Bíblia. Aí você diz: eu queria tanto. Não tem ninguém lhe impedindo, irmãos. É só você, é você se programar, é só você priorizar isso na sua vida, amém? Terceiro, entregue o seu ser completamente a Deus. Somente quando você estiver rendido, lá mergulhado, é que você vai começar a ver o Espírito Santo agir na sua vida. Porque um coração que ele é consumido pelo desejo de se entregar, pelo desejo de conhecer, não existe, irmãos, nada nessa vida que vai te impedir de obter o melhor de Deus e de mergulhar nas águas profundas. Satanás não vai, o demônio do inferno não vai. Não fique com medo. Retaliação. Irmão, quando um trator, aquelas máquinas pesadas, que tem aquelas caçambas assim, quando ela vai para frente para fazer uma estrada, ou então no meio do mato, ela chega ali, ela vai arrancando o toco, ela fica perguntando: toco, tu queres ser arrancado? Não, ela vai. O Espírito Santo é o poder de Deus, é o dunamis de Deus, para poder a gente ir, ó. Não quer saber o que tem à frente, porque nada vai te parar, ninguém vai te parar, ninguém vai te impedir, ninguém. Olhe, tem muita gente que faz campanha porque quer uma casa nova, faz campanha porque quer um carro novo. Deus pode prosperar? Pode, e é vontade dele. Mas deixa eu lhe dizer, se tem gente que paga preço para participar dos 318, para ter uma casa ou ser empresário, quando você dispuser a pagar preço para buscar a Deus, irmãos, não precisa 318 não, é só você. Deus vai fazer, porque ele disse que eu me deixarei achar por vós, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não vai ficar brincando de esconde-esconde, amém? Deus não vai ficar brincando de esconde-esconde. Deus vai se revelar, porque é promessa. Batei, batei, abri-se-vos-á, buscai, buscai e acharei. E eu já sei que estão tocando para eu parar. Deixa eu lhe dizer, Deus não pode te encher até ter você por inteiro. Deus não vai te encher até que você seja dele por inteiro. E por fim, aproprie-se da promessa de Deus. A Bíblia diz que antes de o mundo existir,
antes da fundação do mundo, em Efésios 1:4, Deus já nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Deus quer você santo e irrepreensível. Deus quer que você seja semelhante a Jesus. Jesus, ele é o primogênito dos irmãos. Sabe por que ele é o primogênito? Porque é o primeiro. Porque depois dele, estamos nós. Jesus é o mesmo em essência ao Pai, mas ele disse que aqueles que o recebessem, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus para poder sermos parecidos com o nosso irmão mais velho, Jesus. Ele é o nosso alvo, ele é o nosso exemplo, ele é o nosso ideal. E Deus quer filhos e filhas semelhantes a Jesus. Se Deus não te levou ainda, deixa eu lhe dizer, porque ele quer trabalhar na sua vida para te tornar semelhante a Jesus. E você precisa se entregar ao Espírito Santo de Deus, para que você possa ser por Deus e feito aquilo que Deus quer fazer, para que ele olhe para você e diga: é semelhante ao meu filho Jesus. O que é um cristão? Cristão, como foram chamados, são pequenos cristos, pequenas réplicas. Lembra do Oscar? Tudo lá na festa, um monte de Oscar, estatueta. Ali somos nós, tudo uma réplica de Jesus. É esse o objetivo de Deus para a minha vida. E ele vai trabalhar em mim e em você, custe o que custar, mas ele vai te transformar. E ele vai fazer a obra. Sabe por quê? Porque Jesus vem buscar uma noiva imaculada. E eu e você somos noiva de Cristo. Amém? Então, segura o tranco aí, aguenta firme. Pode estar difícil, mas Deus vai fazer e você vai mergulhar em águas mais profundas, para a glória de Deus. O que é que me leva a crer que Deus vai fazer na minha vida, pastor? Simples. Jesus disse lá em Lucas 11, no versículo 13: se vós sois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, quando você vem aqui, a gente vai orar e dizer: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mergulhar em águas profundas, eu quero mais de Ti, Espírito Santo. Deus tem promessa, já prometeu, e Ele vai dar mais do Espírito Santo. Ele vai mergulhar você. Nós precisamos ser batizados no Espírito Santo. O que é batizar, pastor? Batizar é imergir, mergulhar. Por isso que a gente vai nas águas e a pessoa, ninguém batiza aqui na igreja colocando água na cabeça. Eu já participei do batismo aqui, já presenciei o pastor, como os demais, batiza por imersão. Por quê? Porque batizar vem do verbo grego baptizo, que significa mergulhar, imergir. Lembra do submarino? Viagem ao fundo do mar. Capitão Nelson, este bordo, submergir, aí... Deus quer submergir a mim e a você no Espírito de Deus, para que a gente viva em águas mais profundas. Vamos ficar de pé na presença de Deus. A água que saía do templo, onde ela passava, trazia vida. E eu quero declarar em nome de Jesus, a água representada pela palavra, que sai daqui hoje, onde ela for tocando, ela vai produzir vida. As suas folhas, você será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. As suas folhas vão dar fruto na estação própria. Você não vai ser estéril. Você vai ser frutífero na casa de Deus. Por quê? Porque Deus conta comigo e com você nessa última hora. Nós estamos vivendo um momento na história da humanidade, irmãos, em que os verdadeiros cristãos precisam dizer a que vieram. Eu e você, a diferença entre nós e o mundo não vai ser porque a gente frequenta uma igreja evangélica e o cara vai lá e bate um tambor na sexta-feira. Não é porque a gente vem aqui e o outro vai no centro espírita. A diferença vai ser porque a gente vai estar cheio do Espírito Santo e vai manifestar a glória de Deus por meio das nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga: meu desejo é estar em Tua presença, mais perto de Ti. Eu quero que você cante esse cântico e declare isso para o Senhor. Esqueça um pouco a pessoa que está do seu lado e se concentre em Deus.
me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Então, o que é que vai acontecer? Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Então traga-me pra mais perto. Diga isso pra ele. Leva-me mais profundo. Leva-me mais Eu quero conhecer teu coração. O teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Teu coração. Aleluia. Teu coração. Os instrumentos vão continuar tocando agora. Enquanto os instrumentos estão tocando, eu quero fazer um apelo. Eu sei que o pastor já orou aqui por pessoas que vieram no primeiro dia, no segundo dia da campanha. Eu sei que nós já oramos pela sua família, nós já oramos pelo Brasil, mas agora eu queria fazer uma oração diferente. Eu queria uma oração em que você dissesse para Deus: Deus, eu quero mergulhar em águas mais profundas. Irmãos, deixa eu dizer a preciosidade da oportunidade que você tem. Porque o pastor, ele não está aqui fazendo campanha de carro zero, de casa própria. Ele está fazendo uma campanha para te trazer mais perto de Deus. Se você for olhar na cidade, quantas igrejas estão fazendo esse tipo de propósito, você conta nos dedos, e olhe se der. Então você que está aqui hoje, você é privilegiado, porque está com um pastor que tem uma visão de entendimento de que aquilo que é essencial na sua vida, que é a presença de Deus. E você não pode sair daqui desperdiçando a oportunidade. Então eu quero orar e pedir a Deus: Senhor, em nome de Jesus, enche a vida desses meus irmãos. E se você quer ser desafiado nessa noite, eu não sei se cabe aqui, mas venha, mesmo que fique no corredor, venha e diga mais perto: eu quero mergulhar, eu quero conhecer teu coração. Deus, em nome de Jesus, oh, saia do seu lugar, dê um sinal para Deus, dizendo: Deus, eu quero mais de ti. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Os pastores e líderes que estiverem aqui, os pastores e líderes que estiverem aqui, ore sobre essas pessoas, para elas dizerem que elas não estão só, que tem uma igreja que ora, e os irmãos estão orando, porque Deus vai fazer. Enquanto há vida, há propósito, em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, eu não quero ir para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, ó Deus, a estagnação, a acomodação. Nós queremos mais de Ti, queremos mergulhar em águas profundas. Eu quero te pedir, Espírito Santo, enche. Tu disseste na Tua palavra que Tu daria o Espírito Santo àqueles que te pedissem. Pois em nome de Jesus, cumpre essa promessa agora, Pai. Em nome de Jesus, vai tocando, vai enchendo, Espírito Santo, vai enchendo, Espírito Santo, mais, receba,
receba a unção do Espírito. A água está aumentando, a água nos artelhos, a água nos joelhos, a água na cintura, a água nos ombros, a água nos lombos. Seja, mergulhe no amor de Deus. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce. Oh, Espírito Santo, vem, Espírito. Vai. Eu quero conhecer teu coração. O teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Teu coração. Oh, Senhor, revela o teu coração. Revela o teu coração. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, nos 4 cantos, Espírito de Deus, vem nos 4 cantos. Ninguém nesse auditório saia dessa noite aqui, Senhor, da mesma forma. Em nome de Jesus, traz o impacto da tua palavra. A tua palavra é a verdade. A tua palavra purifica. Nós somos limpos, purificados pela palavra. A tua palavra foi pregada. Agora é contigo, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Faz a tua obra. Tu és o maior interessado na nossa vida. Tu és o maior interessado no progresso da tua obra. Senhor, vem santificar, vem limpar, vem moldar, vem aclarar as ideias, o entendimento, vem renovar a mente. Senhor, vem despertar. Meu Deus, em nome de Jesus, tira-nos, Senhor, do lugar comum. Alça-nos a voos mais altos, a mergulhos mais fundos. Alça-nos, Senhor, tira-nos, ó Deus, do lugar comum. Nós não queremos ser crentes comuns. Nós não queremos ser crentes comuns. Venha o sobrenatural. Venha, Espírito de Deus. Sopra no vale de ossos secos da nossa vida nessa noite e traz vida. Em nome de Jesus. Receba agora. Aí onde você está, toca, Espírito Santo, lá atrás. Toca, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus.